numérico. This call is now being recorded. Né? A gente brincou lá do sistema numérico. Conseguiram entrar. Vocês estão dando uma olhada assim, né, lá no livro do blog lá que eu disponibilizei. Tá, vamos dar uma olhada lá. No capítulo 1 tem aquela introdução geral, eletrônica. O capítulo 2 que já começa com o sistema numérico. Né? Isso vocês vão utilizar a vida toda. A partir de agora, trabalhando na área de mecatrônica, de automação, vai utilizar isso a vida toda. Não vai utilizar sempre, mas vai utilizar quando for utilizar uma programação, fazer uma programação, fazer uma configuração de um equipamento, até mesmo quando você vai mexer no computador, se você olhar lá no setup do computador, é um número de lá diferente, você sabe o que é. E se você olhar com atenção, você vai ver que ele faz parte de algum sistema numérico, como o sistema hexadecimal, o sistema binário, o sistema octal. Então, o MAC address da sua máquina, da sua placa de rede, ele é em hexadecimal. O IPv6 em hexadecimal, o seu IP do computador em decimal, sistema decimal. Então, dentro da parte de informática, se utiliza muito esse sistema numérico de programação e também em automação. Também vamos utilizar, por exemplo, a SLP. A gente vai ver que em alguns endereços eu consigo colocar em hexadecimal, porque fica mais fácil representar aquele número binário gigante. A gente viu, por exemplo, um dígito em hexadecimal, ele consegue representar 4 dígitos binários. Então, você tem um número de 32 dígitos, com 8 hexadecimal, eu consigo representar esses 32. Qual é o mais fácil de decorar? O 32 e o 8. Mais fácil lembrar, né? O de 8 é o caminho. Sem contar que o binário vai ter 0, 1, 0, 0, 1, é complicado da gente lembrar isso daí. Tudo bem. Mas a ideia de hoje é a gente já entrar no mundo propriamente dito da eletrônica digital, onde vamos ver a parte de portas lógicas. E é importante a gente entender, a gente já falou rapidamente nas aulas de introdução, mas é importante a gente entender o funcionamento dessas portas lógicas, porque elas irão representar funções lógicas dentro do processo de automação que você vai fazer. Automação, controle, tudo vai envolver lógica. Então, a eletrônica digital, por si só, ela é a base do mundo computacional. Então, hoje, seu microcomputador, seu celular, tudo funciona do jeito que funciona hoje, graças à eletrônica digital da resposta agora. Então, o Everton entrou aí. Beleza. Everton, tranquilo? Não sei se você consegue me ouvir, Everton. Digita alguma coisa aí, para ver se você consegue me ouvir a gente. Eu estou fazendo uma arrumação aqui. Ok. Beleza, isso bem que você falou, então estou escutando o que você disse. Então, se precisar aí, digita alguma coisa, tá? Não sei como é que vai ser uma experiência hoje aqui que a gente está tentando fazer. É só a gente experimentar hoje aqui. Beleza, eu devolvi aqui. Beleza, está ouvindo então, ok. Então, as portas lógicas, elas vão ser justamente a base do funcionamento do seu computador. Dentro lá do seu microprocessador, do seu microcontrolador, ele é uma composição de diversas portas lógicas. Então, a gente entender bem esse funcionamento básico, a partir daí você consegue ir aprofundando o seu conhecimento. Obviamente, na nossa disciplina, a gente não vai chegar aqui a ver uma arquitetura de um microcontrolador e de um microcomputador. Mas a gente vai totalmente saber, sair daqui sabendo que, olha, eu sei que é uma função lenta, eu sei que é um circuito combinacional, eu sei que é um circuito sequencial. Mas antes de chegar lá, a gente precisa iniciar com portas lógicas. E aí, a primeira porta lógica que eu quero apresentar para vocês é o chamado inversor. Então, você olhar no capítulo 2 lá do livro, vai falar sobre o inversor. Então, o que é que esse circuito faz?
circuito inversor ele vai justamente realizar a operação denominada inversão. E aí eu pergunto para vocês, poxa, se eu estou trabalhando com um número binário, e ele só possui 2 dígitos, se eu tenho um dígito 0 e inverto ele, qual vai ser o valor desse dígito? 1. Se eu tenho 1, se eu inverto ele, qual é o valor do dígito? 0. Então, a gente já entende o funcionamento dessa forma lógica chamada inversora. Então, a operação que ela faz é a inversão ou complementação. Qual é o complemento de 0? Você sabe que é 1. Qual é o complemento de 1? Você sabe que é 0. Tá? E aí, esse inversor ele troca o nível lógico para o nível lógico composto. Outra questão importante aqui quando a gente fala de nível lógico. A gente sabe que na parte elétrica, o bit ele é representado por um nível de tensão. Por exemplo, o bit 1 pode ser representado por 5 volts. Se vice-versa, 5 volts representa o estado lógico 1. O 0 volts representa o estado lógico 0. Mas por que isso? Porque o seu circuito é elétrico. Dentro do computador tem tensão, tem corrente, tem calor, né? Participação da corrente. Mas como é que eu vou, então, fazer o LEDzinho aqui, o sensorzinho acender e apagar? Eu posso representar ele de forma lógica por 1 e 0. 1 aceso, 0 apagado. Tá? Mas eletricamente, dentro do computador, ele tem um nível de tensão. Tá? Então, quando ele fala aqui, o inversor fala do nível lógico, para o nível lógico oposto, ele, como se ele invertesse esse nível de tensão. Se ele está em 0 volts, sai 5 volts. Se ele está em 5 volts, sai 0 volts. Mas tem circuito que trabalha com 10 volts, tem circuito que trabalha com 24. Então, ao invés de eu trabalhar com o nível de tensão, eu trabalho com o estado lógico dele. 0 volts. Conseguiu compreender isso? E aí ele, tanto faz de um lado, ele está liberando a corrente do outro. Não pense como de outro. Não pense como de outro. O de outro tem a função, obviamente, de permitir a passagem de corrente ou não. Aqui não. Aqui ele inverte o sentido do nível lógico. Então, se tem 0, sai 1. Se tem 1, sai 0. Certo? O que é esse 1 e o que é esse 0? Poderia ser, por exemplo, o sensor de presença. Vamos pensar no sensor de presença. Aqui, então, o sensor de presença. Se tiver alguém aqui, ele vai ativar. Eu posso representar essa ativação desse sensor pelo estado lógico 1. Então, se eu botar uma aqui na saída, sai 0. Se não tiver ninguém aqui, ele está desativado. Então, eu posso representar esse desativado como 0. Certo? E aí, vamos tentar ver se funciona aqui no nosso seguinte. Ó. Se tiver alguém aqui, acende a luz. Se não tiver ninguém, apaga a luz. Então, se eu botar aqui 1, vai sair um 0 aqui, né? Aí esse 0 pode ser o seguinte, eu posso dizer o seguinte, ó, 0 quer dizer luz acesa na saída. E 1 quer dizer luz apagada. Eu posso tratar dessa forma? Eu tenho que... E aí é como vocês entenderem isso. Eu defino que esse estado lógico vai representar no meu processo, na minha automação. Eu posso dizer que 0 é uma luz acesa, eu não posso dizer? Aí eu vou ter que montar um circuito que, quando aquele sinal for 0, aquele bit for 0, ele acenda a luz. Da mesma forma, eu poderia também dizer ao contrário. O 1 representa a luz acesa. Eu não posso dizer isso. Mas eu vou ter que montar um circuito para que, quando aquele bit for 1, ele acenda a luz. Então, eu vou definir. Essas são as definições iniciais do meu projeto. Depois de definir isso, aí eu vou montar a minha lógica. Aí a lógica que a gente diz é o seguinte: se aqui tiver gente, acende a luz. Então, 0 é luz acesa. Tem gente, está ativo. Ativo é 1. Pessoa ativa é 1. Entrou 1, saiu 0. Acendeu a luz. Saiu todo mundo aqui, não tem ninguém, está desativo. 1 é luz apagada.
Entrou 0, saiu 1. Apagou a luz. Poderia ser como interruptor. Eu poderia também dizer o contrário, né? Eu poderia fazer uma lógica ao contrário. Dizer, ó, se tiver gente aqui, é porque eu preciso da luz apagada. É um raciocínio, não é? É uma forma de pensar. Tem uma aqui, tem gente aqui, eu quero a luz apagada. Não tem mais ninguém, eu quero a luz acesa. Poderia. É um outro. Exatamente, exatamente. Isso é outra da pessoa. Então, tem um aqui, sai 0. Apagou a luz. Aí eu vou definir agora, né? 0 como luz apagada. Ele vai entrar, aí ele passa pelo investidor, o investidor vai, inverte, ele sai Outro estado, outro nível. Aí vai ver depois mais a frente. Então, a representação do meu circuito, quando eu for desenhar ele, for construir um circuito digital, ele é representado por esse símbolo aqui. O mais tradicional é esse símbolo aqui. Então, criamos com um círculo, a circunferência na ponta, que representa justamente o inversor. Também encontra esse formato, no desenho, e no padrão AMP 3D, que é muito utilizado para desenhos industriais, né? Ele é desenhado dessa forma aqui. O mais tradicional é esse, e às vezes você encontra aqui. Então, eu posso encontrar esse tipo de desenho, esse tipo, e eles vão representar o inversor. Ok? Beleza? Uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que dominar na parte de circuito digital, é o chamado tabela verdade. A tabela verdade, ela vai representar para a gente como funciona o meu circuito, como funciona a minha lógica. Podemos dizer que uma única porta lógica ou tem diversas portas lógicas. Então, a tabela verdade vai dizer para você qual é a sua lógica. Qual é a lógica do processo que você está montando. Nesse caso aqui é o seguinte: na entrada, entra um nível baixo. Quer que sai da saída? Nível alto. É desse jeito que a porta lógica funciona. Na entrada, entra nível alto, sai nível baixo. Então, essa porta lógica, chamada inversora, eu posso dizer que ela faz a operação de inversão ou complementação, ela funciona desse jeito. Entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Tranquilo? E o zero vai ser o baixo, não vai ser o alto. Em termos de programação, em termos de uma linguagem, eu poderia ter isso. Nível baixo, 0. Nível alto, 1. Quando você vai, por exemplo, trabalhar com livros controladores, já estou falando de livro, ainda não, né? Não. Quando você vai próximo semestre, você vai falar de controlador. Você vai programar lá um livro controlador, um marco livro, por exemplo, você pode botar, por exemplo, assim, eu quero que o pino 5 do meu microcontrolador vai para nível alto. Ou seja, eu vou ativar esse pino, eu vou colocar ele em nível 1. Nível lógico 1. Né? E vice-versa. Eu quero que ele bote em nível baixo, low. Ele vai jogar ele para nível lógico 0. Então, também pode ser representado dessa forma. Ok? Muito bom. Para a gente já ter esse conceito inicial, porque vai ter visto em outras portas lógicas na frente, a gente tem o que a gente chama de indicadores de negação ou polaridade, né? Que ele é justamente aquele ciclozinho melhorado na imagem, certo? Que ele indica justamente a inversão. Com aquele ciclo, ele representa a inversão. A gente vai ver que vai ter outras portas lógicas naquele ciclo. Então, eu sei que por ali, se antes dele entra 1, do outro lado sai 0, se antes dele entra 0, do outro lado sai 1. Tá? E aí, esse ciclo justamente faz a inversão ou complementação, que é a parte da inversão. Tá? Ele pode tanto aparecer na entrada de uma porta lógica, quanto na saída. Ele vai ver mais à frente. Né? E esse ciclo, dependendo do circuito, ele vai representar justamente a inversão. Tá? Esse indicador de polaridade, ou nível
também que é o triângulo, né? É esse aqui, ó. Né? Esse triângulo que tem justamente a mesma ideia. Então, tanto o círculo quanto o triângulo vai ter essa lógica de inverter o estado lógico. Beleza? Mas a frente dessa vez, quando estiver montando o circuito, você vai compreender bem isso daí. Então, eu estou batendo bem aqui, eu quero que vocês entendam esses conceitos, porque mais à frente vai ter só uma repetição mudando a minha operação. A gente viu a participação, a gente viu a tabela verdade, a gente viu o desenho, tanto o desenho normal do circuito quanto o padrão, padrão funcional, que a gente usa para montar um circuito através do calculador, o outro padrão em ambientes individuais, utilizado também em algumas portas em alguns CLPs, na hora que eu criei bloco do óleo. Tá? E aqui vem a operação do inversor. Então, o que acontece? Observe que o meu estado lógico, ele pode mudar durante o tempo. Por exemplo, mais uma vez falando do tensor. A gente está aqui, ele está ativo. Continua ativo. Mas quando todo mundo sair, ele vai desativar. Então, durante o tempo ele está ativo, depois de determinado tempo ele desativa. Tudo depende de como ele está funcionando no circuito. Então, aqui eu tenho um diagrama de tempo, ou seja, durante determinado tempo, qual é o estado que se encontra aquele nível lógico. No nosso caso aqui é a entrada da porta inversora. Então, antes do tempo T1, eu tenho nível baixo. Então, na saída, eu vou dar um gráfico com o mesmo tempo. Controlando o mesmo tempo. Então, antes do tempo T1, se a entrada aqui é baixa, antes do tempo T1, a saída vai ser alta. Depois, entre o T1 e T2, o meu nível lógico vai para nível 1. Então, na saída, entre o tempo T1 e T2, o nível lógico vai para nível 0, nível baixo. Depois de T2, ele inverte. A entrada vai para nível baixo e a saída vai para nível alto. Entenderam isso? Que não é uma coisa estática. É zero, acabou, não vai mudar de zero. Não. Durante o tempo ela pode mudar. Então, os sensores da sua máquina. Está passando lá, não está de garrafa. O meu sensor. Aí ele fica 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vai passando e mais de 1. E aí, essa monitoração desse sinal, de acordo com a minha lógica, vai me dar uma resposta na saída. Poderia ser visto como sinal de onda. Não de forma analógica, como a gente pensa que é uma onda cuboidal, mas eu consigo ver, dependendo do meu osciloscópio, obviamente, porque como isso aqui é tão rápido, o osciloscópio vai apresentar para você ou no estado 0 ou no estado 1. Mas eu tenho osciloscópios que conseguem ver, ele grava durante um determinado tempo, como se comportou o estado do sinal, do meu vídeo, e aí eu consigo ver um diagrama parecido com ele. Então, a gente está vendo. Mas a gente não vai foi mais direto, porque cada garrafa que passa, ele conta, ele está aqui. Quando a garrafa passou, ele já fica aqui fazendo o que está passando. Então você vai ver que ele vai estar. É aquele espaço que ele na garrafa, ele desativa e ele exatamente. Está aí pensando ao longo do tempo como o sensor vai funcionar. E aí, esse sensor ativo ou não, pode estar sendo assim, ó, contando, por exemplo, quantas garrafas. Palavra, esse é o contador. Né? Ou poderia ser verificando se a garrafa está no líquido ou não. Né? Vai que o sensor percebe que quando está vazio, está desativo, quando está cheio, ela está ativa. Né? Tudo depende do seu tipo de sensor, da lógica que está. Então, esse diagrama, que eu estou querendo explicar bem para vocês ao longo do tempo, galera, agora vai começar. vai começar. Ele
Pô, passar essa frente agora para ter dado um chapa aberto. Tá bem, tá lá, né? Cadê? Deixa eu ver se ele está online ainda. Tudo certo aí, Não, digita aí alguma coisa, tu está escutando alguma coisa? Digita uma coisa aí. Nem digitar ele está mais. Tá. Então, perdeu algumas coisinhas, mas a gente vai repetir ela mais à frente. Então, o diagrama de temporização justamente vai nos ajudar a representar como o meu sinal vai se comportar ao longo do tempo. Como eu falei para vocês, o processo está correndo. Eu expliquei a máquina. O tempo está correndo. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto. Como é que está se comportando o sensor? Como é que está lendo? Está ativo, não está? Desativou? Vamos pensar no carro. Né? O carro automático. Botei máximo, não botei, liguei certo, não liguei, liguei para nível 0, acelerou. Então, os sensores vão mudando com o tempo. E esse diagrama de temporização vai representar também o comportamento desse estado lógico. Tá? Essa é a ideia. Então, o diagrama é basicamente um gráfico que apresenta com precisão a relação temporal de duas ou mais formas de onda. Né? Então, aqui eu tinha deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho no slide anterior a entrada e a saída. Mas se eu colocar ela uma em cima da outra, ela tem a mesma estampa de tempo, eu tenho a mesma temporização. Então fica fácil observar o momento em que a entrada muda para a saída mudar. É o que ele quer falar aqui no próximo gráfico. Então eu peguei a saída e representei agora. No tempo 1, no momento em que a entrada estava em 0, a saída estava em 1. Ela mudou de estado, foi para 1, a saída foi para 0. Nesse instante, ela foi para 0, a saída mudou para 1. Então, eu consigo definir o momento em que a minha entrada no meu circuito muda, juntamente com a resposta que tem na minha saída. Isso vai justamente representar o funcionamento do meu circuito. Por enquanto, a gente está pensando só numa porta inversora. Né? É um circuito inversor. Entrou 1, sai 0, entrou 0, sai 1. Mas a gente vai ver que tem muito mais pela frente. Outra coisa que a gente precisa, a partir de agora, aprender e entrar na corrente sanguínea são as expressões lógicas. Porque eu consigo, além do desenho, escrever algebricamente como é o meu circuito. Eu vou montar uma equação matemática que vai representar como esse circuito vai funcionar. E através dessa expressão eu consigo montar o meu circuito. Da mesma forma, através do circuito, eu consigo montar a minha expressão. Bom, como a gente está conhecendo as portas lógicas iniciais, elas têm um padrão das execuções. Então, quando eu digo que o valor x de uma função é igual ao valor a invertido, o barra, ele significa o complemento daquele valor, o inversor dele. Então, quando eu tenho uma variável chamando a, uma variável com nome A, né? E a outra, A barrado, quer dizer que quando A for 0, esse A barrado vai ser 1. Quando A for 1, esse A barrado vai ser 0. A representação de uma inversora é justamente pelo A barrado. Se a gente olhar pelo circuito, fica mais fácil. Eu vou entrar com o sinal A e vou ter uma saída X. E quem é X? É o A invertido. Eu represento algebricamente a minha expressão lógica dessa forma. Ok? É feito. Acho que eu estou dando uma peça do ponto aí. É feito. Eu entendi isso aí. Quando eu digo que Y é igual a X mais 2. Não é uma equação? Para eu ter o valor de Y, eu preciso ter o valor de X. Essa é a minha expressão. Né? A expressão desse circuito é o X vai ser igual ao meu A barrado, como está escrito lá. Para eu ter o valor de X,
eu preciso do valor de A. Então, eu vou entrar com A para ter a resposta da minha saída. É justamente o que será. Eu estou entrando com a minha variável A e vou descobrir, então, a minha saída X. Esse circuito representa uma inversora. Ele faz uma operação de inversão. E essa inversão é representada por esse barrado aqui em cima. Tá? Em outros livros ou materiais, você pode encontrar alguns. Qual é o nome disso aí? Não posso sim. Você pode encontrar assim, você pode encontrar assim. Né? Depende lá do compositor, formal. Mas você vai perceber que ele é o componente, ele é o inverso. Então, uma aplicação desse circuito, né, uma aplicação da conta lógica, ele pode fazer, por exemplo, uma operação chamada complemento de 1. A gente viu, eu falei na semana passada, né? O que é o complemento de 1? É a inversão de todos os bits. Esse complemento de 1 pode representar para mim, por exemplo, num sistema binário, um número negativo. A gente sabe que dentro do computador ele só sabe que é 0 e 1. Então, se eu quiser botar lá menos 23 em binário, eu não consigo botar o sinal menos. Eu vou ter que representar esse menos no bit, 0 e 1. Aí, uma das formas de representar um número negativo binário é utilizando o complemento de 1. E aí, agora a gente começa a juntar as peças visuais. Se eu tenho um número binário, 8 bits, beleza. Mas quero fazer o negativo dele, o que é que eu vou usar para fazer um complemento? Vou usar portas lógicas inversoras. Vou montar um circuito de portas lógicas, vou entrar com um valor, e do outro lado vai sair o complemento dele. Então, eu sei que aquele lado, se eu estiver representando o número binário negativo com o complemento de 1, do outro lado eu tenho o número negativo. Tá? Vamos dar. E aí começa, então, a aprender e conhecer outras funções, outras portas. Essa é a chamada porta AND, ou, em português, porta I, né? O exemplo, né? A gente chama de I, né? Porta I. Porta I. Porta E, né? Dos paulistas, né? Porta E, né? Porta I. Então, essa porta I, ou porta I, que faz sentido também, é o seguinte. Uma das portas básicas, você vai encontrar, que pode ser combinada para formar qualquer função lógica. Como assim combinada? Eu posso ter mais de uma. E combinando elas entre si, eu posso ter uma função que faça um determinado controle do meu processo. A gente vai ver depois na prática a aplicação disso. Mas vamos entender o funcionamento básico dessa porta. Então, a porta AND, ela pode ter duas ou mais entradas. Então, duas ou mais entradas e apenas uma saída. E realizar uma operação com uma multiplicação lógica. E aí a gente viu também na aula passada a multiplicação, né? O que é a multiplicação? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Binário, a multiplicação é igual ao que a gente conhece em decimal. E aí essa porta, ela vai fazer essa operação daqui. E aí vamos ver como é que vai ser na saída quando a gente olhar a tabela para cá. Vamos chegar lá. Antes disso, a forma que eu represento ela, e agora vocês precisam saber que esse símbolo representa uma forma lógica do tipo sim. Quando eu vejo um circuito, um desenho lógico, onde tem esse símbolo, eu sei que esse valor aqui na saída
vai ser o resultado da operação entre esses dois valores na entrada, usando a operação de multiplicação, ou como a gente chama também, usando a lógica IND. O símbolo, nesse formato retangular, né, no padrão antes, né, ele tem esse I comercial. Então, quando eu vejo quadradinho retângulo, com várias entradas, duas ou mais, né? E esse símbolo, eu sei que essa função daqui, essa forma lógica, está realizando uma operação do tipo IND, ou operação de multiplicação. Ok? Essa forma aí é uma forma de multiplicação. É uma forma de multiplicação. Tá? Utilizando a operação lógica de multiplicação. E aí, para que a gente entenda bem, essa operação vai respeitar essa tabela verdade aqui. O que é que a tabela verdade fala para a gente? Ela diz o seguinte, ó. Quando a entrada A, né? Vamos chamar isso aqui de entrada A e B. Quando a entrada A for 0 e a entrada B for 0, a saída vai ser 0. Quando a entrada A for 0 e a entrada B for 1, a saída vai ser 0. Quando for 1, quando for 0, saída 0. E quando for 1 e 1, saída 1. Beleza? Igual a multiplicação, por isso que precisamos para fazer uma operação de multiplicação. Então, essa é a lógica. Falando, dando uma visão geral. Numa porta IND, a saída será 0 sempre que tiver uma ou mais entradas em 0. Concorda? Eu tenho 10 entradas, mas uma é 0, a saída é 0. E quando é que a saída vai ser 1? Quando todas as entradas forem 1. Tranquilo? Beleza? Então é isso aqui, ó. 0 e 0 faz 0, 0 e 1 faz 0, 1 e 0 faz 0, 1 e 1 faz 1. Com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20. Tem 19, 1 e 1, 0. A saída vai ser 0. Pode ter por várias entradas, como foi falado antes. Né? Uma porta IND pode ter duas ou mais entradas. Beleza? Aqui eu estou representando só com duas, que é mais simples, tudinho. Mas você vai encontrar até circuitos integrados que tem lá com 4 entradas, né? Com 8 entradas. Não é possível encontrar. E aí vai depender da aplicação. Essa é que é o mais importante. Aí, em que eu vou aplicar isso? Vamos para uma observação aqui. Seguinte, o número total de combinações possíveis de entradas, né? Não vai entrar, não estou falando aqui, né, que a porta lógica tem uma ou mais, duas ou mais entradas e uma outra saída. Então, pense o seguinte, quando a gente viu aqui anteriormente, eu tinha duas entradas, quantas combinações eu posso fazer nessa entrada? Eu posso fazer até 4 combinações. Que combinações são essas? Então, como o meu circuito vai funcionar, o meu tensor vai funcionar. A gente sabe que o tensor está ligado ou está desligado. Não é isso? Lembra vocês? Vamos entrar vagamente lá no estudo da matemática, aquele negócio da matemática combinatória, aquele negócio todo, né? Ah, uma combinação de 2 dígitos de 0 a 9, quantos números dá, não tem aquela história toda, até hoje, para aprender aquilo. A gente binário é exato. E binário é mais fácil, porque eu só tenho 2 dígitos.
preciso ter uma imensidão lá. Então, se eu tenho aqui duas entradas, quantas combinações eu posso fazer? 4. Se eu tiver 3, é isso que eu quero falar no slide seguinte. Então, ó, esse número total de combinações possíveis de dados pode ser determinada por essa fórmula aqui. Eu tenho, então, a combinação vai ser 2 elevado ao número de entradas. Porque eu só tenho 2 dígitos? Então, eu pego lá 2 elevado ao número de entradas. Então, se eu tenho 2 entradas, eu tenho 4 combinações. 2 elevado a 2, 4. Se eu tenho 3 entradas, eu já tenho 8 combinações. Né? Seria 0, 0, 0. Beleza, é uma combinação. Processor, tudo desativado, processor. Né? Deixa lá, também, você. Qual é a outra combinação que eu posso ter? 0, 0, 1. Salta, se você ativado. A outra, 0, 1, 0. Salta, se você. A outra, 0, 1, 1. Sensor B e C. A outra, 1, 0, 0. Então lá. A outra, A e C. A outra, A e B. E a outra, tudo ligado. Não estou combinando? Posso nem mais me aproximar, porque agora estou muito distante, né? Eu gostei de ver quando chegar no aluno, dá para a cabeça dele, vai. Já ia para o outro lado ainda. Dá uma porrada para acordar aí. Mas entenderam essas combinações? Agora eu pergunto a vocês, olha esse número bonitinho. O que é que vocês lembram que a gente falou na aula passada? Convertam isso em decimal. Convertam. Fizeram exercício? Lembrar, como é que conversa de dividido para decimal? Eu sei que eu falei naquela. Que é 0,1, Vou passar outra listinha de exercício para vocês darem cara. 0, 0, 0. Aqui é o 0. Aqui, 1. Aqui, ó. Vai pegar o peso de cada um, ó. 1, 2, 4. Que é o peso de cada dígito. E aí eu vou fazer a soma dos produtos, né? Então, aqui eu peso 2. Eu tenho 2 aqui, então 2. Aqui eu tenho 2 e 1, ó. 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho 4. 4. Aqui é o 4 mais 1. 5. Aqui eu tenho 4 mais 2. 3. Aqui eu tenho 4 mais 2 mais 3. 7. Vocês precisam dar uma revisada, por favor. Vai ler as imagens. Pega o capítulo 2 do livro. Dá uma lida aqui. Esse livro, pessoal, olha, o bicho é manteiga. Você lê, na hora que for deitar, você aprende. A fotomina, dá uma lidazinha dentro, você aprende. Você nem fica muito na cabeça. Aí depois tem que exercitar. Esse nossa cabeça é um pouquinho mais. Tá? Mas foi isso que eu falei na hora passada. Eu não sei dessa maneira aí, não. Eu não gostei de ouvir o semana O problema é que eu mudei de posição. Mas foi exatamente isso que eu falei. Lembra que eu mandei você falar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 34? Aí eu entendi tudinho. Quem está assistindo como é que eu não entendi isso. Então, faça depois com 4 dígitos, pelo menos até com 5 dígitos. Aí eu tenho que cada fileira aqui com a prestação de vídeo, o peso vai dobrando, como é isso? O peso vai dobrando, não é o 2 elevado. O 2 vai para hoje. Olha o que eu fiz lá na turma, aqui, 1, 0, 1. Esse aqui é o 2 elevado a 0. O peso dele. Esse aqui é o 2 elevado a 1. Esse aqui é o peso 2 elevado a 2. Aí eu fiz o seguinte, peso. Ele já colocou e falou direto. 1, 0,
Eu até lembrei agora, foi até o numeral 9, não foi que eu falei? O André deu 9. Aqui, ó. Agora sim, ó. 2 elevado a 0, 1 vezes 1. Aqui é 0, é 0 mesmo. E aqui, 2 elevado a 2, vezes 1, é 4 vezes 1. Agora eu sou um pouquinho, né? 1, 0, 4, que vai dar. O que eu fiz? Isso daqui é a mesma coisa. Só que agora está detalhado. Está detalhado. Para você entender de onde veio esses pesos. Entendeu? De onde veio? Veio de como é representado o número em decimal. Não entendi. Aqui? Não, isso tudo bem. São dois. Aqui é 31 Então, ó, quantas combinações existem daqui? Ó? Daqui até aqui. Quantas combinações? Oi? 8 combinações. 2 elevado a 3. Então, o número binário, que a gente sempre estuda lá no início, ele representa justamente ele faz uma contagem, representa uma quantidade. Tá? E aí, em digital, esse mesmo número binário, ele vai representar para mim também um estado lógico. Digamos que eu tenho 3 sensores. Como é que eles funcionam entre si? Rotativo não, contra-rotativo. E aí, ó, usando a contagem normal do número binário, eu consigo representar todas as combinações dessas entradas desse sensor. Então, isso aqui é um número binário. Não é só os evitativos da vida, é um número binário. E aí, isso faz com que eu consiga abordar e cobrir todas as combinações da minha máquina. Tá? Poxa, eu tenho lá na minha máquina de corte, uma máquina de prensa. Imagine vocês agora, poxa, eu tenho 2 chaves para ativar essa máquina. Quantas possibilidades eu vou ter para ativar essa máquina? Ou melhor, quantas possibilidades eu vou ter de pressionar essas 2 chaves, de ativar essas 2 chaves? Tenho 4 possibilidades. Aí, ó. As 2 chaves aqui. Assim está ligado. Está desligado. Aí vou ligar. Liguei as 2. Liguei só uma. Liguei a outra. Está com as 2 desligadas. São combinações. Né? Mas eu quero fazer um circuito que é o seguinte. Toda vez que eu vou trabalhar e fazer a prensa, eu tenho que pegar o meu produto e colocar ele lá dentro e ligar a chave. É isso? Eu liguei a chave. Aí, vou lá ajeitar a prensa, liguei a chave. O que aconteceu? A máquina está funcionando. Minha mão está onde? Embaixo da prensa. Certo? Então, por exemplo, eu posso fazer com que essa máquina só funcione quando as 2 chaves estiverem ligadas, certo? Está uma chave aqui, está outra chave aqui. Está desligada, está desligada. Aí eu vou lá e boto o produto. Liguei. O que eu tenho que fazer? Está ligada a máquina? Ainda não, né? Aí eu tenho que ir para lá. Eu tenho como botar a mão lá para frente? Então eu faço um circuito de segurança. Né? Qual lógica eu posso usar para fazer isso? Que ela só seja ativada quando as 2 chaves estiverem ligadas. Qual é a tabelazinha verdade? Só dá a saída 1 ativa quando as 2 entradas estão ativas. Qual é a função? Qual é a operação? É a operação END. Entendeu? Então eu posso botar um circuito desse no meu controle e dizer, ó, faz uma função END e aqui tu liga a chave A e aqui tu liga a chave B. Só vai ligar a máquina quando as 2 chaves estiverem ativas. No caso, o senhor ainda pode. O senhor me corrija se errado. No caso, o senhor ainda pode fazer com que ela só funcione quando ligar
Se essa sua chave é só funcionar com a chave B representando você está perto do equipamento funcionando. Ou senão, eu poderia fazer melhor. Porque aqui eu coloquei uma chave estática. Não tem aquela chave de função de pressão. Se você tirar a mão na solta, botoeira, né? Aí tem que ter dois operadores, né? Ou senão ela tem que estar no lugar distante. Até não, até mesmo junto. Por quê? Porque se eu apertar aqui e vir apertar com essa mão, a outra desliga. Então eu tenho que estar com as duas mãos na botoeira. E aí, eu, com certeza, o cara não tem três mãos, né? Ele não vai estar com a mão aqui. Então ele vai ligar a máquina e tem que ligar as duas. Concorda? Concorda. Porque se eu soltar, ela desliga. Então, eu segurando as duas, está funcionando. Toquei uma, parou, zero. Toquei a outra, zero. Entendeu? Tem peão que é no cego, né? Tem peão que vai fazer assim, né? Então aí você tem que ter também a educação do peão. Então, se eu tiver 4 sensores, 4 entradas na minha chapa nossa, eu vou ter, então, 16 combinações desse circuito. E são essas combinações que vão me dar ferramentas para eu criar a lógica de como eu quero que minha máquina funcione. Ó, eu quero que minha máquina funcione quando A e C estiver ativo. Eu quero que meu alarme dispare quando B e D estiver ativo. Eu quero que minha bomba ligue quando A estiver ativo. Então, tudo vai depender da lógica que eu quero para que a minha máquina funcione conforme eu quero. E aí, para isso, eu tenho que conhecer todas as combinações das minhas chaves, dos meus sensores, dos meus equipamentos, para dizer como ele vai responder. Para fazer a lógica funcionar. Então, a gente vai utilizar muito a tabela verdade e essas combinações existentes no meu dispositivo. E aqui, voltando novamente para o nosso diagrama de temporização. Então, eu representei aqui um funcionamento das minhas entradas, dos meus setores, da minha lógica, da minha variável. Ela passa a ser uma variável, que ela pode estar tanto em zero quanto em 1. E coloquei a saída correspondente, usando a função N. Então, quando as duas estão em zero, lembrando da tabela verdade, a saída é o quê? Zero. Quando as duas estão em 1, a saída é o quê? 1. Quando está 1 em 0, é o 1. 0. 1 em 1. 1. 1 em 0. 0. 0 em 0. Está funcionando. Então, lá embaixo representa a multiplicação com duas entradas. Representa a multiplicação, representa a lógica da minha conta. Sim. Ok? Pronto. Aí viria um exemplo, tá? Acho que para a gente, a dinâmica da aula, eu gosto mais assim, porque a gente vai, né, tirando a dúvida, tudo, né, vai ser legal, também a gente tem que correr um pouquinho mais aí, né? Queria ver se na aula de vem a gente começa a prática, acho que dá, o que ainda também reduz as contas. Então, aqui seria fazer esse diagrama. Vocês vão pegar lá o material, vamos usar lá, e ver, ó, no tempo 0, 1 e 0, 0, 1 e 1. A saída vai ser o quê? 0. A gente desenha aqui o 0. Aí, analisa o próximo diagrama, o próximo tempo. 1 e 1, aqui. 1, subiu. E assim vai, para ver como a minha saída vai responder conforme a variação das minhas entradas. A expressão lógica tem que dar uma, né? O adjetivo na função IND, né? Na porta IND, ela é representada dessa forma. A e B. A gente sempre vai ler assim, A e B. Não é A vezes B. Deixa a multiplicação, né? Na operação lógica, que é A e B. Tá?
B, A e B, A e B. Pode encontrar dessa forma também. Tá? Então, essa expressão lógica da função N é representada dessa forma. Como eu falei, duas concatenadas. X igual a B, X igual a A e B e C, X igual a A e B e C e D, ou A, B, C, D. Essa é a função N. Dúvidas? Tá bom? Mas a escala aí, A, B, C, D. A, B, C, D. Não se fala. Não. É isso aí. Agora, na expressão, se eu passar ali, aí poderia ter o ponto X. Isso. É. O mais comum é isso aqui. O mais comum é isso aqui. Mas aí, se tivesse ali, A, ponto B, ponto C, Mas a gente sabe que o funcionamento da operação lógica em multiplicação. Tá? Ok. Então, onde é que eu posso aplicar isso, por exemplo? A porta-rede é um dispositivo de habilitação e desabilitação. Como aplicar dessa forma? Né? Uma aplicação comum dessa forma é para habilitar, ou seja, permitir a passagem de um sinal, uma forma de onda, uma variação de uma determinada variável, que a gente chama de clock também, né? Uma forma de onda, uma frequência constante, né? De um ponto para o outro em certos momentos. Então, essa função ainda eu consigo ter essa aplicação, eu consigo habilitar ou não. Vamos ver como sai. Presta atenção. Eu tenho um sinal que está pulando. 01, 01, 01, 01, 01, 01. Mas eu não quero que esse sinal passe para o meu dispositivo sempre. Aqui, no nosso caso, no computador. Não, eu não quero que ele fique contando sempre. Eu quero dizer assim, ó, começa a contar, para de contar. Começa a contar, para de contar. O sinal está sempre existindo. Mas eu posso usar uma outra função. Ó, aqui eu estou entrando nessa porta. E eu posso usar uma função de habilitação na outra porta. Quando essa habilitação estiver em zero, pela lógica que a gente já aprendeu, a minha saída da lógica da porta é o quê? Zero. Independente do que está na outra porta, concorda? Se tiver zero lá, é zero. Se tiver um lá, é zero. Então, ele vai se tornar um inibidor do sinal massivo. Exatamente isso. Zero. Não importa. Ele está aqui, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas eu tenho zero aqui é zero. Mas quando eu jogar um aqui, quando eu botar um aqui agora, tá? Vou botar um aqui vai funcionar como? Conforme o que entra. Se entrou um, se o sinal agora está no ponto 1, aqui é 1. Se o sinal for para 0, aqui é 0. Se o sinal for para 1, aqui é 1. Ou seja, a entrada em 1, essa segunda entrada de habilitação em 1, permite que o sinal siga em frente. Através da porta. Ele habilita o sinal. Se eu jogar de volta para 0, ele fica zero. É isso aqui. Ele está em 0, joguei para 1, ele vai funcionar conforme o clock de entrada. Joguei para 0 a habilitação, ele volta para 0. Beleza? Ok? Vamos embora. Uma outra aplicação seria o seguinte, ó. Por exemplo, um sistema de alarme com cinto de segurança. O que acontece? Ó, eu tenho a chave de ignição e o cinto. Vamos ver como é que funciona esse circuito. Ó.
Se eu ligar a chave, se a chave estiver em zero, se a chave estiver em zero, independente dos outros dois, a saída vai ter quanto? Zero. Então, eu não tenho. Olha lá. Liguei a chave foi para 1. Certo? Botei a chave em 1. Aqui está 1. Usei um temporizador. Como assim um temporizador? Pô, eu ligo a chave, não, vou botar o 5, né? Vou dar um tempo, eu quero botar o 5. Esse temporizador agora aqui, ó, 30 segundos. Então, eu ligo a chave aí com 5. Eu liguei lá e boto 5. Consequentemente, ó, chave está em 1, ele foi para 0. É isso? Então a saída é em 0. Né? 30 segundos depois, essa saída volta para 1. Ele já diz, ó, cadê o tempo que estava para cá? Foi para 1. É isso? Desculpa. Está em 1, ele segura ainda em 0. Ele segura ainda em 0. Segurando agora. Não, vamos lá, vamos novamente. Pensar que eu pulei para cá. Botei 1, liguei a chave, 1, liguei a chave em 1, ele foi para 1. Tá? Ele foi para 1. Se o cara tivesse sem um 5, nível alto, não afivelado. Nível baixo, afivelado. Então ele está sem, não está colocado lá. Então está dando nível alto. Aí, ó, se ele tiver aqui, ó, não afivelado, né? Ele é nível 1. Então, agora, a chave ligada, ele não está afivelado. O meu temporizador ainda está em 1. Até 30 segundos, depois ele vai fazer. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Ou seja, minha saída agora é 1. Nível alto para nível alarme. Então ele começa a pitar. Meu raciocínio foi ao contrário, tem que ser ao contrário. Na verdade, ele vai ficar pitando durante quanto tempo? Aí vai depender da programação. 30 segundos. Né? Então, entrei no carro, liguei o carro, sem o cinto, ele já começa a pitar. Essa é a lógica, porque pensava ao contrário. Tem esse negócio de dar tempo para o cara, não. Ligou o carro, já tem que estar com o cinto. Liguei o carro, eu estou sem o cinto, ele já começa a pitar. Botei o cinto, ele para de apitar. Ah, não quis saber, não botei o cinto. 30 segundos depois ele para. Ele não vai ficar correndo, não. A consciência é sua. 30 segundos ele para de tocar, mas ele avisa, durante os 30 segundos, assim que eu ligo a chave, aqui ele tem que colocar o cinto. Normalmente ele fica pisando. Exatamente. Depois ele vem para o bar, né? Não dá um minuto. Isso, exatamente. Ele para um minuto. Até um minuto ele pode tocar. Então, eu uso a lógica ainda para isso. Quando os três estiverem ativos na entrada, O alarme, ele é ligado como se fosse um paralelo com a porta seca para ele deixar o circuito do por quê? Porque quando ele conta por um determinado tempo, ele depois vai para 0. E aí a saída independente dos demais vai para 0. Então ele vai. Exatamente. Aí, durante o tempo, né? Está lá, uns 30 segundos ainda. Eu botei o cinto, né? Aí ele desativa. Mas antes disso ele estava tocando. E aí botou o cinto. Aí não botei o cinto, ele 30 segundos, aí ele para de tocar. Ok? Então, com a porta lógica de 3 entradas, eu consigo fazer essa aplicação. A outra porta que a gente precisa conhecer é a chamada porta ou, né? Também conhecida como porta ou. Para vocês que provavelmente já fizeram algum concurso e tiveram que estudar um pouco de lógica
né, as forminhas de lógica que tem, vocês devem ter visto essas funções. A função END, a função I, a função OR, né? E é a mesma coisa daquela lógica que você estudou na matemática. Eu estou descobrindo, né? Aproveita que vai para aí também, velho. Eu vou agarrar na coisa da água vazia. Não. Apesar que hoje está tranquilo, eu não vou contar não, mas eu vou me organizar para ver como eu vou fazer a vida. Eu acho que vocês estão no CIEP, tem que virar no CIEP. Também está falando aí. Vamos continuar, que aí a gente vai fazer logo aqui. Então, a porta U. Qual é a função da porta U? A gente está vendo a tabela verdade. Mais uma vez, é uma porta básica, a gente precisa conhecer o funcionamento dela. Tem duas ou mais entradas, igual ao portamento, né? E ela faz a chamada adição lógica. A adição seria o quê? Já seria 0, 1, 1, e o chamado 1 seria 1, 0, né? Aquela primeira lá, 1, 0. Mas vamos entender bem pela tabela verdade, vamos pegar lá. Observe que ela é o inverso da END, né? Praticamente é o inverso da END. Ou seja, basta uma entrada estar em 1, e a saída vai estar em 1. Só vai estar em 0 quando todas as entradas forem 0. Tá? O símbolo é esse aqui. Olha a diferença. Tá? O END lá é retinho, o circular aqui na ponta. Esse aqui parece uma retinha, né? Curva bem clara. Na função retangular, na forma retangular, ele tem esse símbolo de maior ou igual. Tá? Então, isso aqui representa a função U. Essas são as duas simbologias. A sua tabela verdade vai ser dessa forma. Conforme a nossa explicação. 0 e 0, saída 0. 0 e 1, saída 1. 1 e 0, saída 1. 1 e 1, saída 1. Essa é a tabela verdade da função U. Tranquilo? Beleza. Realmente agora não tem mais o que explicar. Vocês já entenderam o que é entrada, já entenderam o que é saída, já entenderam as operações. Agora é só, com o tempo, cada exercício que vai sendo feito, você vai pensando como ela funciona. Ao longo do tempo, fazendo lá, na nossa pergunta de memorização, eu vou ter a mesma ideia com 0 e 0, saída 0, 1 e 1, saída 1, 0 e 1, saída 1. Então, conforme os sinais de entrada, eu tenho uma resposta na saída. Tá? E a expressão lógica é representada dessa forma. Ok? Então, tem a saída X, Y, S, eu tenho que definir essa variável, sempre utilizando uma letra, vai ser igual a A. A partir de agora, isso não é mais um mais. É um ou. A ou B. A ou B. Tá? E ela é representada dessa forma mesmo. Não tem aquela dúvida de possibilidade aqui, não. Tá? Então, eu posso ter 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, e a expressão lógica vai ser dessa forma. O B, o C, o D. Beleza? Tranquilo, né? A partir de agora fica mais fluido. Uma aplicação, sensor de porta e janela aberta, por exemplo. Ó, eu tenho 3 janelas.
Se uma dessas janelas abrir, não quer tocar o alarme. Tá? E uma delas, basta uma abrir, que eu tenho que tocar o alarme. Então, usa a função ou. Né? Basta um estar ativo, que é a saída número 1. Então, se essa janelinha aqui abrir, vai para 1, independente das outras, a saída é ativada e ativa o alarme. Ok? Então, a gente vai começar a pensar dessa forma. Então, eu preciso que meu equipamento funcione quando todas têm que estar ativas ao mesmo tempo, ou basta uma para ser ativa. Né? Então, se todas têm que estar, eu uso a função I. Basta uma, eu uso a função OU. Então, tem que começar a compreender como e quando eu vou utilizar essas funções. Na porta NIMB, mais uma vez, é um elemento básico, bastante popular, porque eu posso utilizar ela de uma forma universal. A gente vai ver que, com a porta NIMB, eu posso fazer combinações, né, que ela pode até utilizar, ela pode até ter a operação NIMB, a operação OU e a operação de inversão. A gente já sabe, a NIMB, a gente já sabe a tabela da NIMB, da OU e da inversora. Então, eu posso construir montar um circuito com essa porta de NIMB, que ela vai ter a mesma operação que uma porta IND, por exemplo. Mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho a função NIMB, né? E se eu fizer isso aqui, ó, essa porta daqui, ela passa a ser agora uma inversora. Vai ver. Se isso aqui é uma inversora e aqui é uma inversão, se eu inverto o que já está invertido, eu volto ao valor dele. Então, esse circuito todo, ele é equivalente a uma porta IND. A resposta, de acordo com as combinações da entrada, vai ser igual à resposta de uma porta IND. Tá? Você vai ver isso de uma forma. A representação é dessa forma. Ela também, ó, pode ser apresentada assim, a porta NIMB como uma inversora. Certo? E o modelo AND é a porta NIMB com um triângulozinho lá, o símbolozinho de inversão, não saída. Então, representa para mim que isso aqui é uma função NIMB. Entendeu? Mais ou menos pelo quê? Vamos ver a tabela verdade. Para ver se melhora. Olha a tabela verdade. O que é que dizia na função NIMB? Função NIMB. Basta uma entrada ser zero e a saída é zero. Já que a NIMB é o inverso dela, é a não NIMB, ou a não NIMB. Então, basta a entrada ser zero e a saída vai ser é o inverso da NIMB. Então, basta uma entrada ser zero e a saída vai ser 1. E só vai ser zero a saída quando todas as entradas forem o inverso da NIMB. Então, antes era 0, 0, 0, 1, agora é 1, 1, 1, 0. Beleza? Diagrama de tempo, vocês já sabem, entenderam? Está vendo a verdade? Ó, 0 e 0, sai 1. Ok? No inverso, basta entrada de 0, sai 1. E aí a gente vê o restante da mesma forma, analisa da mesma forma. O que acontece aqui?
A operação equivalente ou, né, ela tem o mesmo comportamento de uma NEM. Ela tem o mesmo comportamento de uma NEM. Vamos tentar entender isso daqui. Ó, eu quero que A e B. 0, 0, 0, 0, 0, são as entradas. A e B. E eu tenho a saída X. Na tabela verdade da NEM, a X, como vai ser a tabela verdade? Se for 0 e for 0, olha lá, o aí que eu vou 1, 0 e 1, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 0. Beleza? Vou chamar isso aqui de A também e de B. Mesma coisa, vamos ensinar pensando. Só que isso daqui representa o que, pessoal? Uma impressora. Então aqui dentro vai ter uma linha e aqui dentro vai ter uma linha, concorda? Então, vai inverter o valor de A e B e depois vai fazer a operação ou, concorda? Invertir antes, invertir lá na entrada e vou fazer a operação OR. Como se isso aqui fosse aqui, ó. Entendeu? Esse daqui é isso daqui, ó. Eu inverto a entrada e aqui para a parte inicial, isso aqui é uma inversora, ela muda de estado. Tá? Eu inverto e depois eu executo a operação. Ok? Então vamos lá agora. Vou chamar isso aqui de A' e B'. Quando A for 0, a linha é quanto? É 1. B então é B0, B'. 1 também. Então, estamos a pergunta. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0. Ok? E agora eu vou executar a operação, a linha da linha. 1 ou 1? 1, né? 1 ou 0? 1. 0 ou 1? 1. 0 ou 0? Olha o que aconteceu, pessoal. É igual isso aqui. Então, essa função daqui, né, ela é equivalente a essa função daqui, a essa conta daqui. Então, quando a tabela verdade tem a mesma resposta, quando a saída do circuito tem a mesma resposta, os circuitos são equivalentes. Entenderam? Beleza? Bom, é basicamente isso. O que é isso? Vamos lá, o que é isso? Digamos que eu tenha circuito com ON e inversora. Eu não tenho um circuito meio. Eu não tenho um componente meio. E queria executar uma função meio. Poxa, eu comprei lá, comprei vários inversores, comprei várias portas do e queria fazer uma lógica que funcionasse como uma função meio. Então, eu vou lá e compro, não preciso comprar uma linha. Com as inversoras, com a outra combinação, para fazer uma contagem. Para fazer uma contagem. A expressão ela é representada desta forma. Então, a gente tem a função end com uma inversora na saída. A gente não viu que a expressão da função
candidato. A gente sabe que a expressão inversora é isso aqui, né? Mas se eu tenho lá uma função end, aí liga a transformar ela numa end, né? Basta inverter toda a saída. Então, a expressão aqui, eu sei que eu estou usando uma função end de duas entradas aí. O mais comum é isso. Tá? Vamos trabalhar aqui com isso aqui. Porque os outros podem confundir o funcionamento. Tá? Às vezes eu devo fazer isso aqui assim. Ó. Isso não é uma end. Isso é uma end com a entrada A invertida. Entendeu? Mas no que vai ficar como se fosse uma mesa, É diferente. É outro trabalho, é outro funcionamento. Tá? Aí a gente vai ter que montar para a verdade. Vamos lá. Sim, a tabela verdade a gente já fez ela, né? A gente viu quase uma entrada C0, que a saída é 1, e será 0 a saída quando todas as entradas forem 1. A porta nó, ou a não-ou, né? Semelhante à porta mente, ela também pode ser usada como uma porta universal, ou seja, eu consigo fazer circuito do tipo N, do tipo O, ou até mesmo de inversora, apenas com essa porta. Apenas com essa porta. Né? A representação dela é dessa forma, é uma ou, uma saída invertida, né? Uma ou, uma saída invertida, e a simbologia da forma retangular, quadrante, é dessa forma, uma saída invertida. É uma ou, uma saída invertida. E aí, como a gente sabe que é a ou, uma saída invertida, a gente já imagina a tabela verdade. A tabela verdade da ou é o seguinte: basta uma entrada ser 1, e a saída é 1. Então, da não ou, basta uma entrada ser 1, e a saída vai ser 0. Ela é invertida. Então, ó. As duas entradas 0, saída 1. Basta ter uma entrada 1, saída 0. Então, se eu tiver 10 entradas, uma não ou, e uma ou 1, a saída é 0. Ok? Então, essas são as operações. Diagrama de memorização, já primeiro, ao longo do tempo, não tem mais falar sobre isso. Você tem que saber a tabela verdade para poder analisar os sinais de entrada e ver qual vai ser a saída. 0 e 0, tabela verdade, 0 e 0, dá nó, dá nó, saída 1. Saída 1. Operação equivalente também de uma porta nova, né? Na negativa de uma porta nova. Mesma ideia que eu já provei anteriormente. Eu tenho uma ou com a inversora na saída, eu tenho uma N com a inversora na entrada. Então, isso daqui pode ser representado dessa forma. Então, vocês depois podem provar lá, pela tabela verdade, e vai ver que na saída tem a mesma resposta. Eu vou dar a combinação de A e B aqui e A e B aqui, a gente vai ver que a saída são equivalentes. Viram? A expressão lógica x é igual a ou b, tudo invertido. Então, x é igual a ou b, tudo invertido. Isso é diferente disso aqui. Tá? São coisas diferentes. Exatamente isso. Aqui é uma ou, aqui é uma ou com entrada A invertida. Né? Ou, poderia dizer isso aqui também. Isso aqui é uma
uma ou com as duas entradas invertidas, certo? Aí eu lembrei agora falando disso aqui. Oi? É diferente. Aqui eu estou invertendo toda a operação ou. E aí isso aqui pode ser uma nó, né? Uma nó ou. Aqui eu estou invertendo só A e B. Certo? Então, ó, pessoal, aproveitando isso aqui, voltando, vamos ver esse lado aqui, ó. Fazendo as expressões, sem botar agora em forma de expressão, a gente tem aqui A, B, e a gente sabe que X é igual a e B, tudo invertido, não é isso? E essa daqui, qual a expressão dessa? Aqui que eu fiz ali agora. Eu tenho A invertido ou B invertido. Certo? A expressão é essa. E a gente sabe que é equivalente. Então, podemos dizer aqui, ó. E A B é igual a O. Não dá mais a resposta? Né? Então, eu não coloquei aqui a tabelinha aqui, ó. Certo? Beleza? Isso daqui. Isso também é válido, ó. Para aqui. Só que aqui agora, que aqui vai ser A ou B, tudo invertido, a não ou. E aqui agora vai ser como? Quem pode me dizer aí? A e B, só que não individuais, né? A e B. Certo? Então, botando aqui agora, eu tenho que A ou B, tudo, medida não ou, né? Ou vai ser uma N com as entradas invertidas. Então, isso daqui, pessoal, é importante, tá? Isso daqui é chamado Teorema de De Morgan. O Teorema de De Morgan diz para a gente que a inversão de um produto pode ser igual à soma das entradas invertidas, certo? E vice-versa lá na parte de baixo. A tabela verdade da no, a gente não viu. Você já entende ela, né? Ó, 0, 0, 0, invertido 1. 1 ou 0, 1, eu fiz a ou, inverti 1, 0. Eu fiz a ou, 1, invertido 0. Então, basta uma entrada T1 e a saída vai ter 0 cada ou. Isso é válido para mais de duas variáveis também, tá? 2, 3, 4, 5, 6. E aí tem outras, para finalizar, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente tem a chamada forma ou exclusivo e a não ou exclusivo, a not exclusivo. Vamos ver aqui. Então, as formas ou exclusivo, com a ex ou a sin né? Porta short, como a gente fala, ou a porta cis-nó, né? São formadas pela combinação de outras formas que a gente já viu. Componente, valor, tudo. Entretanto, devido à importância fundamental dessas formas, em muitas aplicações, que a gente vai ver lá, elas são tratadas como elementos lógicos básicos dentro dos seus próprios símbolos lógicos. Então, a porta ou, a porta ou exclusiva, a porta não ou exclusiva, ela é uma combinação das portas que a gente já estudou, porta ou, porta in, porta nó, né? Mas, como ela tem uma aplicação muito forte em, por exemplo, somadores, né? Circuitos de soma, a gente usa ela um símbolo exclusivo para ela. Vamos conhecer aqui. Então, tem a porta XO, 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 né? Apresentada dessa forma aqui, ó. É uma ou,
só que com um paralelismo aqui na entrada. Certo? Uma U em paralelo. E a forma retangular é o igual a 1. Retângulo com igual a 1. O que ele quer dizer para a gente? Seguinte, ó. Ele diz o seguinte: se as entradas forem iguais, vai dar certo. Se as entradas forem diferentes, vai dar 1. Esse é o funcionamento da porta F4, ou a XO, ou a SO. Né? Então, 0 e 0 igual, saída 0. 0 e 1, entradas diferentes, saída 1. 1 e 0, diferente, saída 1. 1 e 1, saída 0. Ok? Essa é a representação. E a não ou a XNOR, né? A inversão dela é ao contrário. Quando as entradas forem iguais, saída 1. Quando forem diferentes, saída 0. Isso? E a representação dela é justamente a inversora na saída dela. Então, veja o símbolo da SO, da SU, né? Ou uma inversora na saída. Essa é a XNOR. Forma retangular, saída invertida, um triângulo com inversor, que é a tabela metade, como eu já falei, entradas iguais, saída 1, entradas diferentes, saída 0. Essa é a tabela dessa forma. Na aplicação dela, pessoal, ela é justamente usada para formar dois bits. Né? A regra básica da adição, que a gente abriu, é o seguinte, né? Eu vou aqui um pouco. 0 mais, aqui mais, né? Aqui é uma adição. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, 0. Aqui o bit menos significativo é esse. Aí o bit menos significativo é esse. Então, é justamente o que a porta O faz. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 0. Vai 1. Lembra lá do outro. Vai 1, né? 4 mais 8, 12. 2, vai 1. Lembra daquilo? Né? Olha o que acontece aqui. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Esse termo é o que a gente chama de Kelly. Kelly é o mais 1 que a gente conhece. Né? Então, eu somo lá 1 mais 1, em binário, em decimal daria 2. 1 mais 1, 2. Então, que 2 é representado com 1, 0. 1, 0. Então, isso 0 vai 1. Ok. Vamos dar uma olhada. Essa é o último slide. Essa acabou. Então, o que acontece? Essas foram 4, 6. Essas portas óticas que a gente viu agora são a base da eletrônica digital. Então, você tem que conhecer a tabela verdade da inventura, da porta NIM, da porta U, da porta NIM, da porta NOMU, da O exclusiva e da NOU exclusiva. Essas sete portas vão ser justamente as ferramentas principais para a gente começar a montar as lógicas combinacionais. A gente começar a montar os circuitos combinacionais e depois entender como eu vou fazer os circuitos sequenciais. Tem que saber essas combinações que estão abaixo. Em termos de teoria, você vai aplicar isso apenas, vou dizer apenas, né? Mas é muito aplicado isso em concursos da área nossa de eletrônica. Ela sempre vai ter lá umas portas lógicas dessas combinadas para você dizer qual é o resultado da saída. Ela vai dizer, ó, se na entrada tiver isso, qual é a saída? Você tem então que entender o funcionamento dessas portas lógicas. Em termos de aplicação prática, essa lógica vai servir para você quando você for programar, muito usado em condições de
como é que se diz? Em tomadas de decisões, essas funções. Eu tenho uma parte do programa que eu preciso tomar decisões, eu uso algumas combinações lógicas, algumas combinações lógicas. Né? Em CLP, eu vou utilizar também, na hora de montar a programação do meu CLP, ao invés de eu agora mudar essas portas lógicas, eu vou criar um programa. Então, essa parte teórica, eu preciso entender como é que eu vou montar esse programa, qual é a função que eu vou executar. Esse exemplo poderia ter duas chaves. Né? As duas chaves eu poderia botar uma porta lógica, simplesmente, mas eu poderia também, como é feito normalmente na indústria, usar um CLP para controlar. Então, as minhas chaves vão estar na entrada do CLP e lá dentro eu vou criar um programa que vai executar uma função. Esse programa tem uma lógica. E essa lógica vem baseada em todas essas formas que a gente aprendeu aqui. Okay? Quando eu vou, então, aplicar, montar circuitos lógicos digitais, utilizando os componentes básicos da eletrônica digital, eu vou ter circuitos integrados e dentro deles tem essas formas. Por exemplo, eu vou ter alguns serviços, circuitos integrados. Dentro dele, por exemplo, eu vou ter lá o computador. A gente vai, depois, nas aulas práticas, pegar um circuito dele e montar, testar e ver se a computador está funcionando corretamente. Se Deus quiser, na próxima aula. Então, esses circuitos integrados estão dentro do circuito integrado. Tá? Esse circuito integrado, ele é construído com duas tecnologias. Pode ser tanto de uma quanto de outra. Então, vamos ver aqui. Ó. Essas duas principais tecnologias de circuito integrado, né, usadas para implementar, justamente as formas que a gente viu, elas são chamadas CMOS e TTL. Tá? CMOS. As operações NOT, END, OR, NAND, NOR, NOR, são as mesmas, são iguais, o funcionamento delas são iguais, independente da forma como ele é construído, da forma que seria usado. Se ela é CMOS, ela vai funcionar conforme a tabela verdade de uma END, se é TTL, conforme a tabela verdade de uma END. Não vai ter diferença de funcionamento. Certo? O que é que ele pega do outro? A tecnologia do semicondutor, do autocomercado complementar, ou seja, a CMOS, é implementada com um tipo de transistor de efeito de campo chamado MOSFET. A gente viu lá no finalzinho, era tudo analógico, ali alguns dados, CMOS, né? Então, esse tipo de transistor. Já o PTL, que é lógica, transistor, né? É implementado com transistor de indução bipolar, aquele que lá, o PJT lá, transistor de indução bipolar, né? E aí, o que muda, o critério, é apenas o tipo de componente de circuito, um usando transistor bipolar, o outro utilizando o CMOS, o MOSFET, e faz tempo que eu não falo, não pode ter embora. E os valores de parâmetros a nível elétrico, a nível de tensão, né, como eu falei lá no início, e esse nível lógico 0 e 1 é uma representação lógica, mas eletricamente tem um nível de tensão que vai trabalhar. Esse nível de tensão ele difere da TTL e da CMOS. Como é que eu vou saber disso? Usando, pegando a datasheet lá no equipamento, né, o documentação do componente, para saber qual é o nível de tensão que ele identifica aquele estado como 1 ou como 0. Então, ele tem uma pequena mudança. O que eu posso acrescentar aqui é que o CMOS
por trabalhar com um MOSFET, que é muito sensível à corrente, à eletricidade estática, se eu não tiver cuidado ao manusear, eu posso queimar esse componente de forma rápida. Então, é sempre interessante a gente, quando for trabalhar com placas eletrônicas, utilizar seria estática, fazer desenho estático, uma ferramenta adequada, para evitar descarga da energia estática e a queimar o componente. Ok? Bem, depois a gente vai falar mais sobre esses componentes que nem for justamente montar o circuito. Bem, senhores. Marcelo querendo falar agora. Eu tentou ali, mas não consegui botar o talento agora. Bem, deixa eu encerrar aqui a gravação.